Bom, pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui reunidos novamente, né, às quintas-feiras, no programa de pós-graduação em Ciência da Informação da Unesp, e hoje nós estamos recebendo o professor Dr. Adilson Luiz Pinto, da Universidade Federal de Santa Catarina, que vai aqui palestrar sobre visualização da informação, sobre o enfoque técnico científico editorial. Adilson, eu queria agradecer muito a sua presença aqui conosco, falando para professores, para alunos e para egressos aqui do programa. E eu vou fazer uma breve apresentação sua, né, porque não dá para a gente contar toda a trajetória. Então, pessoal, o Adilson, ele é doutor em documentação audiovisual pela Universidade Carlos III de Madrid, é mestre em ciência da informação pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, é graduado em biblioteconomia também pela PUC Campinas, é professor associado do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal de Santa Catarina, é professor dos cursos de graduação em biblioteconomia, arquivologia e ciência da informação, e também do programa de pós-graduação em ciência da informação da UFSC. É coordenador do programa de pós-graduação já em duas gestões, né, 2017-19 e 2019-2021. É coordenador do Observatório de Informação da UFSC, responsável pelo canal Estudos Métricos da Informação no YouTube, subcoordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, também na gestão 2014-2016, coordenador de pesquisa e extensão da UFSC na gestão 2011-2012, membro do Inteligência, Tecnologia e Informação Research Group, professor visitante das universidades, tanto Universidade do Panamá, Universidade Nacional de la República Uruguai, Universidade Nacional de Cuyo, Universidade Carlos III de Madrid, Université Montpellier III, né, terceira, Universidade Estadual de Londrina. É também editor dos periódicos Awari, revista de la Associação Latino-Americana de Análise de Redes Sociais e Ibero-American Journal of Science Measuring and Communication, pesquisador com interesse nas seguintes temáticas: estudos métricos da informação, aí compreendidos bibliometria, cientometria, infometria, live metrics, webometria e arquivometria, e-Science, mineração automatizada de dados, visualização da informação, análise de redes sociais, visualização analítica, visualização de textos, modelagem de processo, visualização temporal, geolocalização de dados e clusterização. Então, para vocês terem aí pelo menos uma ideia, né, da experiência do Adilson, da trajetória dele, acadêmico-científica, eu só gostaria novamente de agradecer, Adilson, e passar então a palavra a você, tá bom? Muito obrigado, Marta, pelo convite e pelo desafio de tratar de um tema que é bastante atual, né? E que é parte de um dos projetos que eu desenvolvi aqui dentro da Universidade Federal de Santa Catarina. E gostaria de fazer alguns agradecimentos antes de iniciar a fala, tudo bem? Eu queria agradecer especialmente ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Unesp, em nome da coordenadora, a professora Marta Valentim, pelo convite, e gostaria de também saludar alguns professores que são conhecidos, né, e que a gente encontra bastante nos eventos científicos. A professora Eli, a professora Ellen Casarim, o José Augusto, que é um grande amigo, o Eduardo Santarém, eu tive com ele faz 15 dias atrás de uma palestra, a Maria Cláudia, a Mariângela Fugita, o professor Oswaldo, o Ricardo Santana e a Silvana Vidotti, que são pessoas que eu tenho bastante, não bastante, mas eu tenho um bom contato aí na Unesp. E não poderia iniciar sem parabenizá-los e saludá-los, né, pelo excelente programa que vocês têm. Também gostaria de agradecer à Universidade Federal de Santa Catarina por me disponibilizar todos os suportes técnicos da universidade, agora em atividades remotas também.
E gostaria de agradecer ao grupo de pesquisa que eu faço parte, o ITI-RG, no qual o professor Moisés Lima Dutra é o coordenador geral, é o líder desse projeto, e boa parte do que a gente faz de visualização tem um certo complemento do grupo, né? Então eu não poderia deixar de mencionar isso. E, por último, agradecer o público, né, por estar aqui hoje assistindo a esse conteúdo, e espero de verdade que seja bastante produtivo. Tá? Bom, o desafio de se fazer essa proposta que a Marta me passou, um dos produtos que nós geramos foi esse livro que foi publicado em 2017 e, na minha opinião, para as produções do Adilson, está entre os 4 mais importantes no período de 2017 até 2020, visto que as edições na universidade já estão esgotadas, e ele tem mais ou menos ele tem um sumário que é tratado em 8 tópicos, né? Representação visual da informação, cartas, mapas e conceitos, cartas e mapas conceituais ou semânticos, visualização temporal da informação, a representação e a geovisualização de dados, modelagem de processo, visualização textual, visualização analítica e visualização de redes. Eu vou tentar falar de todos esses tópicos e tentar fazer um aporte para os 3 cenários que são sugeridos aqui dentro, né? Um aporte técnico para unidades de informação, e quando eu falo unidade de informação, eu falo como um todo, tá bom? Então, não fiquem restritos somente à biblioteca, mas é um espaço bem grande. A questão científica, que é o próprio desenvolvimento, né, dentro da academia, e de que forma eu posso utilizar e tirar proveito da visualização da informação. E não podia deixar de lado o editorial, que quando eu falo de editorial, eu estou falando também de um campo bem amplo. Eu estou tratando especificamente do editorial de uma revista, do editorial de um jornal, do editorial de conteúdos programados em repositórios, editoriais de conteúdos postados na internet, e assim em diante. Então, essa obra é publicada em 2017, eu passei o meu pós-doutorado inteiro fazendo ela, então ela é um resultado prático do meu pós-doutorado, em 2016, na Universidade de Marseille, e um dos tutores que eu tive foi o Aldido Gonzalez. Então, é basicamente isso o princípio, né? Eu começo, antes de entrar nos 8 temas que eu mencionei para vocês, eu começo com uma imagem, né? Porque vocês vão ver que a minha apresentação não tem um texto escrito de citação. É somente imagens com algumas fragmentações de textos. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, e é um ditado popular, é que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Se vocês analisarem essa imagem, a gente vai entender isso facilmente. E quem não entender, eu posso até explicar, tudo bem? Mas isso daí é a Copa de 2018, no qual a França se transforma campeã, bicampeã do mundo, né? Mas mais de 90% da seleção francesa não tem origem francesa de fato. Não tem origem francesa de fato. Vocês conseguem me ver? Desculpa, Marta. É que a minha gata pulou em cima do computador. Conseguimos sim, a gente está vendo a apresentação e você. Tá bom. Então, mais de 90% da seleção francesa é de nacionalidade que não é francesa, ou que tem o pai ou a mãe de outra nacionalidade. Então, isso também é um efeito direto que a gente tem do processo informativo. Isso aí foi capa de um jornal na Inglaterra, e basicamente mostra para a gente como que a parte sintética de uma imagem, ela traz uma representação e uma configuração do que a gente está analisando
muito mais prática para o dia a dia. Então, por isso que a gente faz uso específico da geração de imagens, geração de gráficos, ou geração de qualquer outro conteúdo representativo para o nosso dia a dia. Então, isso é um exemplo básico de uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Outra coisa é que a gente também tem uma representação de todo esse contexto informacional baseado na questão científica também. Então, por um lado, eu tenho todo um processo informativo que me dá uma informação tão banal, tão simples, imediatamente, mas, ao mesmo tempo, eu também tenho representações que mostram a evolução científica e a evolução que nós tivemos na sociedade. Então, isso também vale a pena, e a visualização da informação, ela traz esse aporte. Então, por exemplo, fazendo uma relação direta do que a gente vai ter de ciência e religião, a gente vê, por um lado, a religião estática, e eu não tenho nada contra a religião, tudo bem, não me entendam mal, gosto muito do Papa, acho que ele tem uma postura muito proativa, acho que tem algumas decisões e algumas medidas muito bem apropriadas para o contexto que ele está, ele não está num contexto fácil, e acho que é bem intencionado. Porém, a gente está tratando aqui um pouco mais amplo do que isso. Então, a gente vê um cenário estático, que não evoluiu tanto, mas, no entanto, eles têm interferência direta com tudo que acontece na nossa vida. Por quê? Porque é fácil de controlar as pessoas que vão a esse ambiente. Em compensação, a gente tem todo um outro processo, que é um processo da ciência, o processo científico, que é caracterizado por boa parte do conteúdo que é representado em obras, mas também é bastante representado em questões de representação informacional por imagem, por gráfico. Então, aqui a gente tem mais ou menos uma evolução, né? Copérnico, depois Santos Dumont, que quem quiser uma outra referência da aviação também fique à vontade. Um processo de comunicação de informação, os primeiros processos de comunicação de informação. A gente vai ter o homem pisando na Lua e, mais recentemente, o Max Rover, né, que é o explorador de Marte, o veículo que vai explorar Marte. E na questão editorial, a gente tem alguns cenários que são gritantes, como pode ser movimentada a informação nesse percurso. Eu não estou falando somente de editoração científica, tudo bem? Eu estou falando de editoração como um todo. Então, a imagem também ela tem um representativo. Então, eu solto para vocês aqui uma imagem, e também não tem viés político, tá bom? Não é o meu foco. Eu só estou querendo explicar para vocês como a informação pode ser passada em um editorial. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Então, por um lado, eu tenho uma pessoa extremamente com feição agressiva, por outro lado, eu tenho uma outra pessoa com uma feição inofensiva, e eu tenho vários elementos que dizem sobre as características, as classes, as subclasses. Se a gente fizer um processo classificatório, a gente pode empregar aqui dentro. E colocado como uma capa, como um editorial de capa. Então, eu posso fazer uso desses atributos, mas, porém, dentro de um processo editorial, eu tenho que ter a mesma coerência, eu tenho que ter a mesma parcialidade, ok? E, claro, a gente chega, de fato, no processo o que nós temos de visualização. E o que é a visualização? Né? A visualização, no livro, a gente tratou de dados, informação e conhecimento, mas eu posso, com o mesmo exemplo, amplificar todo esse horizonte que eu tenho. Então, por um lado, eu tenho todo esse contexto, né, que é uma representação de conteúdo por imagens, gráficos ou cartografias, visando simplificar conteúdos para entendimento de ideias e facilitar a nossa percepção. Então, isso aqui nada mais é do que uma cultura rupestre. E para que eles usavam essa cultura rupestre? Simplesmente para poder dizer, olha, nesse ambiente, em determinado momento, viveram pessoas com determinadas características e também teve um manancial aqui perto, tem esses tipos de animais que você pode caçar,
Ou seja, era um rastro que eles deixavam da cultura deles, mas não simplesmente para dizer, ó, eu estive aqui, não. Isso daí também era um diferencial para que outras pessoas que chegassem nessa região pudessem identificar o que poderia ser feito. Então, isso era uma forma de comunicação. Evoluindo um pouco, a gente vai ter a origem da escrita. E claro, ela não vai nascer como a gente tem hoje, né? Basicamente é um processo de uma cadeia de imagens representadas, nesse caso, por hieroglifos, pelas escritas cuneiformes, né? E tem uma evolução de todo esse processo que vai ser tanto da questão de pictogramas, que são a representação do que a gente está vendo, como a de fonogramas, que é uma representação de uma determinada imagem, equivale a uma letra. Então, toda vez que vocês verem esse hieroglifo, a gente está falando da segunda parte, tá bom? A gente está falando da fonograma, onde eu tenho uma imagem aí, mas eu represento cada imagem por uma letra. E assim sucessivamente. Então, dentro desse contexto, existem diferenças do sistema, por exemplo, tanto do Egito quanto da Mesopotâmia, né? Um utiliza mais um, o outro utiliza mais o outro, ou um utiliza um e o outro utiliza o outro, e é o que vai dar origem para a gente ter o nosso processo de escrita, o nosso processo de representação da informação, mas por uma escrita, coisa que antes era feita por imagens, né? E era associado a isso. Então, vale a pena a gente ter uma consciência disso, e os sistemas mais modernos que nós temos são representados da mesma forma. Se a gente for analisar, cada local que a gente vai tem uma placa, tem uma construção de uma simbologia ali dentro, é muito parecido com o processo visual. Claro que nós tivemos uma evolução muito forte e algumas coisas nós transformamos em letras e utilizamos para vários idiomas, com várias vertentes. Bom, isso é natural. Mas a gente ainda faz uso de um processo informativo de representação gráfica ou um processo evolutivo de hieroglifos nosso para o nosso dia a dia. E isso não deixa de ser um processo básico de representação da informação gráfica. E vale a pena a gente salientar aqui dentro uma coisa, né? Se a gente pegar um exemplo bem clássico que nós temos, que é a Pedra de Roseta no Egito, que foi encontrada pelos soldados de Napoleão Bonaparte em aproximadamente 1799, ali dentro existia conteúdos de 3 idiomas, então eles já estavam preocupados em representar a informação para mais de um povo, para mais de uma cultura. Então ali dentro tinha o egípcio antigo, tinha o egípcio atual que eles estavam desenvolvendo naquele momento, e também tinha o grego. Ou seja, tinha 3 idiomas ali, era o primeiro sistema de tradução, vamos dizer assim, de um conteúdo, e ele estava representado para 3 conjuntos de sociedade. Então, foi muito fácil representá-lo quando Bonaparte, as tropas de Bonaparte, chegaram nessa região, porque já se conhecia o grego, então ficava muito mais simples o desenvolvimento disso. Bom, e claro, existe todo um processo evolutivo aqui dentro, né? A representação da informação, ela é uma evolução que nós temos. E, falando nisso, eu consigo chegar nos conteúdos que eu mencionei anteriormente. Então, claro que é uma brincadeira aqui, né? A evolução do homem até chegarmos em uma redução novamente de estarmos condicionados atrás de uma máquina de computação e coisa do tipo. Mas também existe um processo muito mais valioso que, de fato, quem manda não é a gente, né? Quem manda, de fato, são as mulheres. Então, isso também é bastante importante. E aí eu entro praticamente no sumário, tá bom? Então, eu fiz mais ou menos uma síntese do que o que a gente entende por visualização de informação, todo o seu contexto por trás,
E aí eu entro, de fato, nos 8 pilares que a gente determinou, o Aldílio, eu, o Alexandre e a Ana Paula, que nós determinamos. Então, o primeiro deles é a representação visual da informação. Para quem não sabe, isso daqui é uma representação de Paolé, tá bom? É uma parte do documento do livro Tratado de Documentação dele. Então, a representação visual da informação, ela é tratada a partir de documentos. Então, a gente vai ter a característica para poder trabalhar com essa representação visual, o documento. Então, por isso que a gente trouxe logo de imediato a imagem que Paolé faz sobre o universo, sobre a mente humana, sobre os sistemas de representação desses conteúdos e de que forma eu posso armazenar essa informação. Então, é todo um contexto informativo que, se eu simplesmente escrevo, talvez não fique tão claro para as pessoas como que é feito todo um processo classificatório. Até é possível, tudo bem? Mas, atrelado a toda a exemplificação, se eu tenho toda a parte gráfica, me dá uma gama de representação e até mesmo extrapolar isso daí muito mais simples. Eu tenho um contexto muito mais simples. Então, o processo aqui dentro é um processo simples de classificação. Dentro do documento, nós temos o foco de visualizar a teoria da informação, que é um dos processos, né? Que pode também, por alguns autores, essa representação visual ser destacada por conteúdos de cores, por exemplo, que é o que propõe Wittgenstein, mas também pode ser feito por simbolismo, que é o que já mencionava Platão. Então, Platão falava, olha, eu posso ter vários conteúdos, mas eu posso ter o simbolismo aqui dentro. E por que não fazer uso desse simbolismo para representar conteúdo? E nesse simbolismo a gente tem várias coisas importantes aqui para a gente destacar. São questões inteligíveis, a gente tem um processo que trata melhor a sensibilidade e até mesmo a matéria. Por quê? Porque se eu faço com que a matéria seja visível de alguma forma, isso me traz muito mais conforto na hora de receber esse conteúdo. Basicamente, isso daqui é um processo onde eu tenho o desenvolvimento de coisas, o desenvolvimento de terminologias que eu poderia estar utilizando, como as fragmentações dele, atrelado a uma ciência, atrelado, por exemplo, a uma tipologia, atrelado a questões mais relevantes como bibliográficas ou enciclopédicas, e, por último, por que não, um processo de ordenar essa informação. Outra coisa que a gente tem aqui dentro também, dentro da representação visual da informação, são os modelos de transição desses conteúdos, e que a gente pode fazer proveito disso, que é um processo contínuo de entender toda uma cadeia. Este modelo serve para quase tudo, por exemplo, serve para o dia a dia de unidades de informação, então eu tenho vários processos lá dentro, por que não representá-los? É até mais fácil, porque uma pessoa que está sendo inserida nessa atividade, ele vai conseguir entender melhor toda a cadeia, todo o processo. No contexto de busca de solução, justamente para pesquisas interessadas em ciência e tecnologia, e serve também como um processo de fluxo editorial. Então, o que nós temos aqui? Nós temos vários conjuntos de dados que eles se relacionam. Então, eu tenho o dado bruto, eu tenho o dado tratado, eu tenho o dado que eu sei o que fazer com ele, e eu tenho o dado diferencial dos demais. Eu tenho uma cadeia disso. Dado, informação, conhecimento e sabedoria. E quando eu cruzo dado e informação, eu tenho produto. Agora, quando eu cruzo informação e conhecimento, eu tenho o consumidor. Eu tenho o que o consumidor quer. Tá bom? E, claro, quando eu ainda chego num ambiente um pouco mais elevado de sabedoria, aí sim eu tenho um contexto que pode ser aplicado globalmente, localmente ou especificamente para uma determinada pessoa. Outra coisa que vale a pena a gente salientar, que é o segundo ponto,
são as cartas e mapas conceituais ou semânticos, que são formas de serem representadas como uma representação de árvores, né, de ramificações, de contextos aonde eu vou ter sempre um elo, e esse elo pode fazer com que todos os demais sejam contemplados dentro da minha análise. Então, aqui eu tenho várias formas, né, representativas. E o que está por trás da representação? Contextos mentais, mapeamento de conceitos, e especialmente voltado a um foco na construção lógica de autoconhecimento. Então, toda vez que eu faço uso desse tipo de informação, basicamente, o que está por trás é como eu posso fazer uma representação mental de tudo isso daqui. E a grande chamada aqui dentro é que trabalha com a ativação de um processo macro de ideias. Então, a partir de uma simples representação, eu posso ter um contexto muito amplo da minha instituição, né? Como um fluxograma, como, por exemplo, na questão horizontal aqui, um dendrograma para palavras, que a gente vai chegar um pouco mais lá na frente, eu vou mostrar para vocês. Tá? E o que está por trás disso? O que está por trás é a base disso daqui, é o que a gente chama de árvore de Porfírio, que visa encadear conceitos como um processo semântico. Então, é basicamente isso que está acontecendo. De uma forma mais simples de se visualizar isso, nós temos o que a gente chama de mapas conceituais, que é um modelo baseado na questão técnica e que vai estar trabalhando com fluxos, gestão e ações dentro de uma unidade de informação, como um modelo científico para determinar hierarquias e propriedades que existem dentro de uma pesquisa, e como um modelo editorial para determinar o que será priorizado e terá destaque, e até mesmo o que pode ser secundário. Então, o mapa conceitual, dentro de cartas conceituais, ele tem uma representação fabulosa, porque eu não somente estou ligando elementos, mas dentro das ligações eu estou dizendo qual é a ação que está por trás, qual é o processo que está viabilizando essa relação. Esse conjunto de dados, para cada estágio, eu tenho uma justificativa de como isso ocorre. Isso daqui nada mais é do que uma representação dentro de um programa chamado Semaptools, tá? E é provável que muitos de vocês já devem ter tido contato com ele. Outro processo de mapas conceituais e conteúdos semânticos é a infografia, e que a gente faz uso, principalmente na parte editorial, para encadernar algumas referenciações dentro dos jornais corriqueiros que nós temos. Então, isso daqui nada mais é do que uma representação, na Copa de 2010, da evolução da bola. Então, a gente consegue ver, logo de cara, quando que tem interferência de marcas dentro de todo esse processo, que é 1970. O nome Adidas já aparece gritante. E eu tenho um conjunto de informações aqui dentro que são fantásticos. Como que se dá a origem de cada uma das copas, qual é o contexto dessa bola e como ela foi fabricada para determinados momentos, o que estava em jogo ali. Eu tenho mais uma série de ações que estão embaixo, que é a prova desse objeto, né? Como que se testa a qualidade desse objeto. Ou seja, eu tenho um conjunto semântico e um conjunto conceitual de dados aqui dentro, exemplificado em um único gráfico, em uma única infografia. E, claro, eu posso representar isso daí também de uma forma onde eu tenho um outro objeto e aí eu faço distinções para cada um dos setores que esse objeto pode surtir efeito e classificar por cores cada uma dessas novas aplicabilidades dele, né, desse objeto.
E por último, e na sequência, não, por último não, porque a gente já terminou o outro conteúdo. Na sequência, a gente tem a visualização temporal da informação. O que é isso? É um uso específico de um processo informacional em que eu tenha dois elementos básicos, espaço e tempo, e, ao mesmo tempo, que eu consiga congregar objetos ou terminologias ou produtos, serviços, marcas, dentro de um contexto. Então, qual que seria a serventia para isso daí no nosso cotidiano, né? Para quem não sabe, isso daqui é uma representação dentro do Wikipedia, feita por um cara alemão chamado Marian Doerk. Ele tem uma página, um sistema só de visualização de informação, então ele extrapola. Isso daqui é um processo de uma timeline. Então, o que nós temos aqui dentro é um processo de uma timeline. E essa timeline, ela está representada na Wikipedia a partir dos Beatles, da banda Beatles, né? Banda formada em Liverpool, que tem 4 membros John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Aqui embaixo vocês podem ver que traz algumas características da banda, mas ele tem um processo temporal que mostra como essa banda influenciou as demais bandas. E isso é muito interessante. E ele tem dois contextos aqui que vale a pena a gente mencionar. Um deles é a circulação, então, quanto maior for a significância dele dentro da análise, maior vai ser a circunferência do grau de influência que ele tem dentro de todo esse cenário. E, por um outro lado, eu tenho a influência, que pode ser representada de uma forma quem me influencia e quem eu influencio. Então, se a gente for fazer uma relação geral disso para o meio científico, o índice de citação, o índice de acoplamento bibliográfico, nada mais é do que isso. Então, a gente consegue fazer uma explanação muito simples disso. E como eu poderia trabalhar isso daí nos 3 tópicos que a gente está tentando abocanhar aqui dentro, né, dentro da apresentação? Técnica, para a unidade de informação, questão científica e questão editorial. Para a questão técnica, a gente pode explicar como um sistema institucional e até mesmo o fluxo de trabalho, as divisões, as funções, quem influencia quem aí dentro, de que forma, em escala temporal, as coisas vão surgindo, e até mesmo a gente pode fazer como uma representação muito simples de quem foram os coordenadores do programa, por exemplo, quem foram os professores, quais foram os alunos que se transformaram em professores da casa ou estão em outra casa, estão em outra universidade, os egressos. Bom, a gente pode fazer uma evolução de tudo isso. Para a parte científica, poderia ser utilizado para caracterizar como foi determinadas mudanças, determinadas rupturas, determinadas melhoras dentro de um processo. Então, eu posso utilizar isso daí para o meu dia a dia. Na verdade, a gente já fez isso. Quando a gente chegar na parte de visualização por redes, eu vou mostrar para vocês uma visualização que é muito parecida com isso, que é de um trabalho que eu realizei em 2016 com o Audílio, para analisar a questão científica dentro do contexto de análise de redes sociais. Então, é possível também fazer essa relação visual por tempo, por análise temporal. E a parte para questões editoriais pode ajudar para caminhos que a gente acabou tomando, como imagem de um editorial temporal da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Eu poderia estar fazendo uma apresentação em que quem foi o país mais importante dentro de todo esse cenário, né? Isso, dando sequência, a gente já consegue ter uma representação basicamente disso. Então, a gente está pegando a história aqui de Steve Jobs. Então, a gente está fazendo uma escala temporal dele e como foi a evolução dele e dos seus parceiros, dos produtos que ele criou, das empresas que ele fundou e assim sucessivamente.
Eu poderia ter aqui, como eu estava mencionando, a Segunda Guerra Mundial e fazer um questionamento para qualquer pessoa, dentro dessa escala, quais foram os países mais importantes. E poderia sinalizar isso e mostrar o grau de importância passo a passo. Se eu fizer uma pergunta para vocês aleatória em relação a isso, é provável que muitos de vocês vão dizer: os Estados Unidos foi o país mais importante. Só para salientar, tá bom? Não foi o país mais importante. Talvez o país mais importante, na minha visão, e na visão dos franceses na época, quando foram consultados, foi a União Soviética. Tá? Porém, foi feito um questionamento com a população em 45 e 46, perguntando para os franceses. Em 46 eles disseram: foi a Rússia, foi a União Soviética, né? Em 2020, perguntaram para eles de novo, eles falaram que foi os Estados Unidos. Por quê? Porque boa parte do que os Estados Unidos faz é vender a ideia de que ele foi o salvador da pátria da Segunda Guerra Mundial, mas não foi, tá bom? É só para efeito histórico, tá bom? Eu poderia ter aqui a escala temporal da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, como se desenvolveu, quem eram os aliados, quem não eram, quando aconteceu as principais batalhas, isso poderia ser representado. Dando sequência, eu vou ver se eu consigo acelerar um pouco, tá? Nós temos a geovisualização de dados, que é uma visualização por mapas. Existe uma evolução significativa aqui dentro, e basta só a gente ter uma ideia de como foi a guerra do governo americano com o ISIS, que não foi feito da forma como habitualmente eram feitas, né? Invasão de tropas, mantendo bastante tropas. Não, eles não fizeram dessa forma. Eles fizeram de uma outra forma. Eles fizeram por processo de geovisualização. Eles tinham todos os satélites, eles tinham todos os drones passavam, faziam reconhecimento e alguns deles já levavam bombas. No reconhecimento, eles já faziam todo o processo que estava sendo mencionado. Mas, se a gente pegar a evolução de tudo isso, a gente vai ter vários contextos aqui dentro, né? Eu estou querendo dizer para vocês que existe uma evolução, tá bom? De todo esse processo. Deixa eu ver se eu não estou me perdendo. Não. Vamos lá. Antigamente existia todo um processo de arte para o desenvolvimento disso, né? Na atualidade, podemos ter parte disso, por exemplo, representado no Google Earth, que basicamente faz isso para a gente de uma forma muito mais fácil, muito mais dinâmica e em tempo real, que é um chamativo interessante, né? E dentro da geovisualização também a gente tem um processo que eu considero de extrema relevância, que é até mesmo o nosso próprio deslocamento, né? O nosso deslocamento, por exemplo, ele pode ser feito todo por questões de geolocalização. Sistemas que nós utilizamos hoje, como Uber, iFood, ou qualquer outra coisa de localização, a geolocalização a partir da evolução dela, né, da evolução por sistemas mais interativos, ela faz com que isso seja bastante facilitado. E o que está por trás aqui, em termos de questões técnicas, científicas e editoriais? Em questões técnicas, é porque os mapas hoje, por exemplo, de controle de qualquer órgão governamental, como, por exemplo, o INPE, ele pode fazer a visualização disso de queimadas na floresta que nós temos no país, né? Por exemplo, Amazônia, Pantanal, norte da Bahia. Então, a figura que está do lado direito, ela representa basicamente isso. A figura do lado esquerdo era uma forma de representação, podemos chamar técnica, de mapas e de quem eram as pessoas, ou que tipos de reinos, ou governos, ou estados que estavam sendo montados em cada uma dos territórios que eles estavam querendo representar. Para quem não sabe, isso daí se chama mapa catalão, tá? É um mapa que foi desenvolvido na Catalunha e ele fazia a representação de vários contextos que estavam próximos da Catalunha, né? Para a parte científica,
Nós temos o deslocamento, né, de quem trabalha com Covid-19, por exemplo, e quem está analisando o desplaçamento, o deslocamento de pessoas no mundo inteiro, pode ser utilizado a representação disso por mapas. Claro que a gente está utilizando aqui um sistema que se chama Circles, e que ele faz uma relação direta com o Google Maps, e ele mostra qual que é a influência que determinados países tiveram para propagar mais todo o processo de Covid. E a imagem de baixo é uma representação editorial, se chama Cluster Maps, e ele serve especificamente para poder dar informação básica de revistas científicas e como elas estão sendo consultadas em tempo real. Então, ele tem toda a população ali dentro, todo o tamanho da população, e quanto maior é o círculo, maior é a influência. Então, provavelmente, isso aqui deve ser de uma revista brasileira, porque a gente vê a maior incidência de acesso do Brasil. E, bom, não vou entrar em mais detalhes. Outra coisa, e já estou concluindo, tá? São mais 3 blocos, 3 ou 4 blocos, é a modelagem de processo. Que a modelagem de processo são os caminhos mais curtos e eficientes dentro de um sistema. Então, diretamente, os sistemas de computador eles já fazem isso, mas a gente precisa de uma representação desse processo justamente para a gente poder se controlar e controlar o nosso dia a dia. Então, claro que aqui é uma empresa, certo? Mas, recentemente, nós tivemos um aluno nosso de mestrado que ele fez todo esse fluxograma para os entrantes da fronteira brasileira com a Venezuela, e ele fez todo um processo de modelagem para as triagens. Então, todo o processo de entrada tinha vários processos de modelagem. Então, se a pessoa era um menor, desacompanhada, tinha um processo, uma modelagem para aquilo. Se a pessoa estava pedindo asilo político, era outro. Se a pessoa simplesmente só estava entrando no país de entrada e saída, como um corriqueiro, né, uma ação corriqueira, também tinha uma outra modelagem. E de que forma eu posso utilizar isso daí para o nosso contexto técnico? Ele controla eventos, atividades, poderia controlar o fluxo financeiro, se caso é de uma empresa, né, vamos dizer assim, o fluxo de sequência, fluxo de mensagem, associações, formas, grupos, objetos de dados, e assim sucessivamente. Para a parte científica, eu já entro no slide seguinte, eu posso controlar de forma temporal e evolutiva de determinados conjuntos. Então, por um lado, eu tenho a evolução da gestão científica, a era da gestão científica, que por um lado eu tenho os primeiros desenvolvimentos de empresas de sequência, né, setoriais, como a Ford, e por outro lado eu tenho os primeiros processos de desenvolvimento de motores, né, motor de diferença, né, que poderia servir um para o outro. E também eu tenho aqui embaixo, um pouco mais voltada a uma questão atual, né, o início da informática, que por um lado eu tenho o desenvolvimento de hardware por uma empresa especificamente, e grupos de empresas aí dentro, e até mesmo como que se vai dar o primeiro processo de internet, e por outro lado eu tenho os processadores. E claro, por último, e não menos importante, eu tenho o que a gente chama de BPMN, né, o BPM, que é o processo todo de modelagem. Que isso daqui também pode se enquadrar no processo editorial. Se uma empresa ela quer, uma instituição ou uma revista, ela quer fazer todo o traço de toda a modelagem informacional que eles têm lá dentro, eles podem controlar dessa forma. Dando sequência, visualização de textos, né? É o que chamamos por uma parte, aquilo que a gente representa quando a gente busca informação no Google, que são as tags.
Porém, claro, tem uma variedade de representações. Então, por um lado aqui eu estou vendo simplesmente tags, mas por outro lado eu estou vendo um sistema onde me diferencia conjuntos de informações, no caso as eleições americanas, por exemplo, democratas e republicanos, e qual é o recorte de cada um deles, né? Então, visualmente, eu consigo fazer um padrão semântico, um padrão de mapas de informações aqui dentro, que também me dá bastante subsídio para isso, né? E pode-se trabalhar aqui dentro análise de discurso para questões técnicas, que possa ser baseado em perguntas e respostas, e que pode trabalhar especificamente com formulários, né? Aqui, para vocês terem uma ideia, é algo parecido com isso, e é o discurso do Barack Obama, né? O discurso de posse dele, que foi feito por Wordtree, e o Wordtree, o que ele faz é congregar as palavras ou os conjuntos de palavras mais importantes. Para a questão científica, como que eu posso desenvolver isso? Posso trabalhar com questões semânticas. Se a gente for analisar, boa parte da gente já fez isso, esse tipo de tag, para poder representar algumas palavras. E para a questão editorial, isso daqui nada mais é do que o romance, a novela, Os Miseráveis. E aqui a gente consegue trabalhar uma coisa bem importante que se chama análise de sentimentos. E a gente consegue verificar a determinada junção de determinados personagens se a relação deles é positiva e negativa. O único problema é que eles colocam negativo vermelho e positivo azul, né? Poderia ser outras cores, né? Também, bom, não vou entrar em detalhes, tá? Outra análise que nós temos, e já estou indo para as minhas conclusões, tá, Marta? É visualização analítica, que trabalha atualmente com cyberinfraestrutura, que a gente vai chamar isso aí de science, ou trabalha também com Big Data e Internet das Coisas, e tem como processo a data visualização, né? E é muito importante a gente ter em mente que, se a gente for trabalhar com os 3 cenários, para a parte técnica, a gente tem a Data Developers, que é a obtenção de dados de várias fontes para organizar, para que a gente possa organizar essa informação em um banco de dados nosso. Então, a biblioteca ela já faz isso, a unidade de informação ela faz isso, se ela for pegar de outra base de dados, ela está fazendo isso. E, claro, com os sistemas que nós temos atuais, a gente faz isso facilmente com o portal de periódicos da CAPES, ou vocês aí de São Paulo com o Probe. A gente tem por trás o Data Research, que foca nas estatísticas evolutivas, né? E para a parte editorial, a gente poderia ter aí dentro o Data Creative, que foca especificamente no Big Data, no Machine Learning, que é o aprender a fazer as coisas, e a gente também tem aí dentro uma previsão de tempo, né, de como isso vai se dar. Aqui, só para vocês terem uma ideia, poderia ser utilizado isso aqui no OJS, e é utilizado, se vocês forem na estatística, vocês vão ver isso no OJS, coisas bem parecidas. E por último, não menos importante, e já finalizo, é a visualização de redes, que aqui dentro eu já tenho a exemplificação das 3 técnicas, né? Por um lado, a é uma visualização bastante técnica, onde eu tenho computadores, mas poderiam ser sistemas ou unidades de informação. No B, eu tenho a parte editorial, que poderia ser representado um editorial lá dentro sobre artistas e como se dá as relações dos artistas. E o C é basicamente uma representação química, né? Um componente químico aí dentro. Então, tem uma ligação muito forte. Isso daqui é uma representação de redes que um orientando meu da Polícia Federal desenvolveu para identificar quem eram os hubs de processos de licitações e quem eram os fraudulentos. Então, os vermelhinhos do centro são os fraudulentos. E, claro, ele montou toda uma estrutura para poder chegar nessa imagem, tá bom? Isso daqui é a visualização que eu tinha falado para vocês de influência, né? Então, quem são os autores que influenciam dentro de estudos de análise de redes sociais. E, por último, isso daqui é uma visualização a partir de TouchGraph, que é um programinha,
que está pegando aqui dentro o Facebook do Barack Obama, tá bom? É isso daqui, muito obrigado. Aqui eu deixo o meu e-mail, o meu canal no YouTube e as pessoas que estão participando comigo aqui do lado, né? Minha gata malhada, a Dilminha, e a gata siamesa, a Francisca. A Francisca, por acaso, está dormindo aqui debaixo do lençol do meu lado. Tá joia? É isso, gente. Muito obrigado. Obrigada, Dilson, pela sua apresentação, muito, muito interessante, né? Porque eu acho que nós, profissionais da área de informação, nós realmente podemos explorar mais a questão da visualização da informação. Acho que a gente explora pouco, né, essa questão da visualização da informação, dos dados, de uma maneira geral. E você trouxe aqui para nós todas as possibilidades, quer dizer, né, dentro de contextos diferentes, achei muito interessante. Eu vou abrir aqui para o pessoal fazer perguntas, enfim, né? Aqui a Admeire também está mandando um abraço para você. Mas vamos lá. A Admeire foi aluna da Universidade Federal do Mato Grosso. Na época que eu e a Ana Cristina, que hoje é professora da UEL, éramos professores lá, né? Ela é doutoranda de vocês, não é isso? Isso, exatamente. Ela é Maravilha. Ótima doutoranda. aluna, viu? Ela é doutoranda, é orientanda do João Batista, está aqui conosco. Mas, gente, eu vou abrir para que vocês possam fazer comentários ou perguntas. Eu achei muito interessante e gostaria de te perguntar, quando você demonstrou, por exemplo, aquela visualização em relação à influência dos Beatles, né, em outros conjuntos, especialmente de rock, né, e trabalhando a questão do tempo também, né? Muito interessante isso. Eu não vi tanto isso na nossa área, né? Que a gente poderia explorar esse tipo de gráfico e de visualização quando nós trabalhamos, por exemplo, com a influência, né, de pesquisadores com seus orientandos. E eu até fiquei pensando, Adilson, que a gente podia, os programas, fazer isso, por exemplo, os nossos orientadores e os orientandos, e quando eles saem, né, de que maneira, onde eles vão, daria para fazer um trabalho desse tipo, né? O que você me diz sobre isso? Vocês têm aí alguma coisa assim? Na verdade, eu tinha um aluno, mas ele desistiu porque a parte de processamento para isso, desenvolvimento disso, para ele era muito complexa, que é o Fábio Lorenzi. Ele é o responsável pelo serviço de referência da biblioteca daqui, e ele está trabalhando agora com o Google Scholar Metrics, né? Então a gente está fazendo um raio-x de toda a América Latina, mas o princípio do trabalho dele era para verificar a influência que existe dos estudos da parte de estudos métricos da informação e como são desenvolvidos, né? E quem são as pessoas que, claro que a gente já sabia, mas a gente queria fazer um raio-x também do Brasil, porque tem muitas pessoas importantes dentro do cenário, mas não são tão citadas. Então era bom pelo menos ter uma noção de quem são essas pessoas. Eu compartilhei com vocês agora, Marta, o endereço do Mariano Oerck. Então, se vocês entrarem, ele congrega 3 coisas lá dentro. Ele congrega bandas de rock, ele congrega pintores e filósofos. Porque esses 3 tipos de coisa estão no Wikipedia facilmente. E lá dentro existe a conexão de informações dizendo quem segue quem. No meio científico, a gente teria que fazer isso aí por citação. E, às vezes, a pessoa mais importante para o Adilson talvez não seja a pessoa que o Adilson mais cite. Me entende? Então, eu vou dar um exemplo bem simples para você, como para questões científicas fica um pouco delicado isso. A pessoa mais importante para o Adilson, em termos científicos, é o José Antônio Moreira Gonzalez. Para mim, é a pessoa mais importante que eu tenho na formação acadêmica de toda a minha existência. Só que tem um detalhe, quando eu fiz a minha tese e fui analisar questões de citação, o Moreiro pouco se autocita.
E se eu tenho trabalhos com uma magnitude com o Moreiro, ele não vai aparecer. Entende? Por exemplo, é o maior parceiro que eu tenho cientificamente, então eu não vou conseguir verificar a minha influência. Só se eu fizer várias relações. Se eu fizer quem foi meus orientadores, aí vai aparecer a Vera Beraquê, vai aparecer o Raimundo na graduação, vai aparecer o Moreiro na pós. Então eu teria que congregar muitos elementos ou muitas bases de dados, tá bom? Mas é possível se fazer quem influencia por citação e quem é influenciado pela citação. É um processo. Não, sem dúvida. A questão da citação, acho que no nosso caso, né, quando você faz essa divisão, né, da visualização de dados de informação técnico, científico e editorial, né, acho que aí, no caso, a nossa área, ela cobre muito bem essa parte científica, por meio justamente do que nós já conhecemos. O que eu acho que nós não fazemos muito é esse outro lado que você trouxe para nós, que é o editorial. Porque, por exemplo, a gente poderia fazer isso, independentemente da citação, trabalhando orientadores e esses egressos, né, que não necessariamente citam ou se citam, como você falou, isso não é significativo no contexto da formação em si, né? Então, mas como que esse orientador que formou um discente do programa, e esse discente, quem ele está formando, como é que seria essa cadeia, né? Então é interessante, eu achei muito legal. Mas olha só, temos Tem perguntas um outro aqui. detalhe, Marta, tem um outro detalhe. Se você fizer isso para as orientações, por exemplo, e participação das bancas, você consegue ter também quem são os especialistas. Claro que você pode retirar quem é da casa. Então, eu vou fazer uma análise sobre as bancas. Eu retiro todo mundo que é da casa, porque, de certa forma, ele vai ser influente, porque tem que ter alguém da casa, e só analiso os externos, em todas as bancas brasileiras, por exemplo. Dá para saber quem são os especialistas em determinadas temáticas. E o que eu faço com isso? Simplesmente, se eu trabalho com uma temática que é gestão da informação e do conhecimento, é óbvio que eu vou te consultar, você vai estar em um monte de banca. É um processo também que a gente praticamente ignora, a gente só considera a questão científica, de artigos. E a gente pouco considera o trabalho, vamos dizer assim, a caixa preta dessa ciência que acontece, que não é verificar bancas, não é verificar grupos de pesquisa, quem que é líder em grupo de pesquisa. Então, a gente fica somente com um universo. Verdade, boa ideia. Essa das bancas, muito legal. A gente teria um mapa muito interessante, né? Uma visualização diferente, né? Muito interessante também, viu? São trabalhos que podem ser feitos aí, com certeza. Deixa eu te passar aqui, olha só, a Kessia, ela diz assim, ó, adorei os exemplos da explanação sobre como as visualizações contribuem com a comunicação. E ela pergunta o seguinte: tem alguma publicação do seu livro em formato de e-book? Porque você apresentou o seu livro no início, né? Eu tenho uma versão dele em espanhol, que eles me passaram eletronicamente. Então, é uma parceria entre a Universidade de Antioquia, que na verdade a gente teve que refazer tudo, então mudaram também os autores. Então, por exemplo, o Alexandre e a Ana Paula não entraram nesse livro, entrou o Aldílio, eu e mais um pesquisador da Universidade de Antioquia, o Juan, e mais uma francesa, que ajudou a gente também a colocar novos exemplos. Bom, eu tenho essa versão em espanhol, se for de fácil entendimento para vocês, eu posso simplesmente me mandar um e-mail, ó, deixa eu marcar aqui, adilson.pinto@ufsc.br, que eu mando para vocês sem problema algum, tá? Isso aí para mim, quanto mais divulgação, melhor. Infelizmente, esse livro está esgotado, tá? Eu levei quase 100, eu levei 100 exemplares para a edição aí de 2018 no Enancib e foi vendido tudo. E eu levei mais 100 para o segundo ano lá na UEL e vendeu tudo. E o que tinha na nossa editora aqui, levaram para o Enancib do ano passado e também esgotou. E eu não sei se eles vão fazer uma nova edição, tá? Mas eu tenho em espanhol, isso eu posso disponibilizar, sem problema. Só me mandar um e-mail que eu mando para vocês.
Legal, Adilson e Kessia. A Silvana, ela fez um comentário aqui. Silvana, abre o microfone para você comentar. Bom, inicialmente eu quero... Olá, Adilson, querido, tudo bem? Tudo. Tirando um Covid, tá tudo bem. Se cuida. Tá, eu tô já... Espero estar já na fase final, né, e tô me cuidando, sim, obrigada. E esse foi um dos motivos que eu acabei só entrando um pouquinho mais tarde na sua apresentação, mas com certeza, assim que a professora Marta divulgar, eu vou estar assistindo toda a apresentação. Tá, a parte que eu assisti foi excelente, eu tenho certeza que a palestra toda foi excelente. Muito obrigada por estar conosco no PPGCI, trazendo esse tema, tá? E eu vi que um dos seus slides falava da análise de sentimento, e você estava usando aí uma representação. E eu queria saber qual é essa representação, porque a gente tem estudado os sentimentos no COVID, quer dizer, no Twitter, com relação à COVID. Então, me interessou muito essa forma de visualização dos dados. Na verdade, a gente fez com a novela Os Miseráveis. Uhum. E aí, é claro que a gente pegou a versão em francesa e a gente pegou algumas palavras que eram positivas e outras que eram negativas. E a gente foi identificando em cada capítulo do livro Os Miseráveis como se dava essa relação desse conjunto de palavras positivas e desse conjunto de palavras negativas. Claro que a gente fez especificamente uma coisa bem simples, né? Mas hoje o desenvolvimento disso já é muito mais amplo, né, Silvana? Sim. Por exemplo, pegando aqui na universidade o professor Moisés, ele já tem desenvolvido alguma coisa nesse sentido, principalmente para a parte científica. Aham. Tá, legal. Que bom, Mas que bom. isso, a gente contextualizou algumas palavras que a gente considerava que poderiam melhorar a comunicação ali dentro e piorar a comunicação. Tá, entendi. Nós utilizamos Python e R também para fazer, né, fazer um treinamento e coisas assim, para o positivo e o negativo e ver os resultados. Mas muito legal, viu? Muito obrigada. E é bom ter você com a gente. Obrigada. Eu que agradeço. Um abraço. Obrigada, Adilson. Ô, Silvana, antes de você tirar a tua imagem, o Adilson, no comecinho lá da fala dele, ele disse assim que queria ter te convidado esse ano para ir lá no PPGCI da UFSC, enfim, para vocês trocarem, fazer alguma coisa, né? E acabou com essa loucura toda que não deu. Aí eu estou falando para ele para a gente conversar para 2021, viu? Sim, e assim, ótimo. E aí fica o convite para 2021 para eu ir para lá e para Adilson vir para o programa também, né, Adilson? A gente passa aí um tempo nas duas instituições, e eu acho que vai ser muito interessante, né, para os nossos programas, para os nossos orientandos, esse intercâmbio. Na verdade, eu já tinha feito o convite para você no Enancibe. Sim. E aí, começamos o ano e logo 2 semanas de aula nós já tivemos todo o processo. Eu ia te trazer para o segundo semestre, que é quando a gente tinha dinheiro, né? Uhum. Porque, não sei vocês, mas a gente não recebeu ainda nenhum centavo da CAPES. Nossa. Não veio nenhum centavo ainda da CAPES. E já está no final do ano, né, Adilson? Que estranho, porque o governo recolhe, né? E eles não deixam comprar computador, por exemplo. Eles deixam manutenção de computadores, não deixam comprar computador. Então, era uma forma que eu ia poder utilizar esse recurso. Infelizmente, esse ano o dinheiro vai voltar e eu não sei se ano que vem a gente vai ter um prejuízo em relação a isso. Que duro, meu Deus. Mas vamos estar melhor em termos de saúde o ano que vem. Claro. Tá bom? Tá bom, obrigado. E fica combinado, então. E também a gente pode fazer alguma atividade, né, Adilson, via tecnologia. Claro. Que eu acho que seria, né, até interessante a gente pensar uma disciplina conjunta para os nossos alunos e alunos de vocês, usando tecnologia. Acho extremamente apropriado. Vamos estudar. Ótimo, vamos estudar isso também. Muito bom. O Edgar agora está na coordenação, então fica muito mais fácil também a aproximação nossa. Sim, você tem um contato muito forte com ele, isso também ajuda muito. Vai ser legal. É verdade. Vocês são muito queridos. Tá joia. Um beijo para vocês todos. Obrigada, Marta. Mais uma vez, melhoras.
Obrigada. Melhora, Silvana, melhoras, viu? Nem sabia que você estava... Enfim, se cuida, tá? Menina, tá joia, Meu obrigada. Deus. Então, obrigada, Dilce e Silvana, por essa troca. Deixa eu ver o que tem aqui. A gente tem da Roberta. A Roberta, não sei também se ela quer falar, mas eu vou falar. Ela diz: olha, muito obrigada pela apresentação, Adilson. Gostaria de saber se essa questão da influência do orientador na formação do aluno estaria relacionado à genealogia acadêmica. Na verdade, existem 2 estudos de genealogia muito forte no Brasil, né? Uma delas é aquele trabalho do Jesus Menachalco, que é a plataforma Cássia, que ele faz uma genealogia ali, mostrando quem tem relação com quem. Então, por exemplo, toda vez que eu entro no meu nome, aparece já o Moreiro como meu orientador de doutorado. Mas a escala que ele faz, e não é eu não estou fazendo uma crítica, tá bom? Mas é uma escala de só 4 níveis. Existe um outro que a gente ainda não tem resultado palpável disso, mas nos próximos anos vamos ter, que é do Tiago Magela, do Cefet, que ele faz em 10 escalas. Então, ele consegue dimensionar isso em 10 escalas. Então, ele consegue pegar quem são os maiores orientadores do Brasil e verificar toda a árvore hierárquica. E é interessante porque nós temos, se pegarmos todos os lates, desde o início, que a gente tem de informação lá de 67, a gente vai descobrir que a gente tem 10 pais dentro da ciência brasileira como um todo. E isso é bem interessante porque a gente consegue ver as ramificações, consegue ver por áreas de conhecimento, por temáticas. Claro que isso daí é um trabalho muito complexo, a gente tem que ter um supercomputador para armazenar tudo isso, mas é uma possibilidade, tá? E dá para se fazer isso. Essa questão de genealogia facilmente é identificado hoje por esses sistemas. No Brasil, se eu fosse utilizar, seriam 2 coisas. Primeiro, plataforma de teses e dissertações. E currículo Lattes. Por quê? As teses e dissertações eu sei quem são todas as bancas. E publicação, eu tenho quem são todos os parceiros. E dá para fazer por áreas de conhecimento, conforme o perfil de cada área. O grande problema que nós temos no Brasil é que tudo é dimensionado para revista científica. Imagina, um sociólogo, um filósofo, ele está perdido, porque as revistas que ele publica não são muitas, né? Pelo menos no Brasil, não é o foco deles. Muitos deles nem pensam em passar por um processo de revisão por pares, como as revistas têm o modelo dela. Eles gostam de publicar isoladamente, em livros. Então, a gente está condicionando que todo o Brasil é física, química e medicina, que publica bastante nesses veículos. Então, a gente também pode fazer essa dimensão para cada uma delas. Recentemente, nós tivemos uma boa discussão em relação a isso dentro da ANSIB, né? A Marta e o Oswaldo gerenciando e a Marta falando, com uma apresentação do Rogério Munaini, da USP, e que o Rogério mostrava como era a repercussão de cada área de conhecimento dentro da CAPES e qual era o veículo principal de publicação deles. Então, tentem imaginar com o sistema que a gente está passando no Brasil, a gente tem exclusivamente só revistas para a área de turismo, para a área de artes. Esses caras estão perdidos. Né? Então, dá para se fazer, mas a gente tem que ter um conjunto de dados, tá bom, Roberta? Eu acho que é importante a gente ter, por um lado, a base de tese e dissertações ou da CAPES ou do IBICT, e, por outro lado, o currículo Lattes. Eu acho que aí sim a gente consegue contemplar de uma forma bem dinâmica essa hierarquia científica que nós temos no país. E, claro, por áreas, né? Desculpa, Marta, eu me empolgo um pouco, tá? Imagina, que isso, é super legal ouvir você sobre o que você conhece, o que você sabe, né? Mas é bem, bem interessante. Olha, na verdade, o que você mostrou para nós hoje, Adilson, em relação a essa visualização de dados, informação, etc., sabe, abriu um pouco até, eu acho, a gente compreender
o que é possível fazer nesse universo. É muita coisa, né? Acho que a gente ainda está muito restrito, é aquilo que eu falei para você. Dá para a gente ampliar muito, até porque nós sabemos utilizar essas fontes para a extração desses dados. Então, acho que está faltando um pouco mais de ousadia aí, né, da nossa área de trabalhar um pouco melhor essa questão. Não sei, essa é a impressão que eu tenho, né? Não sei o que você acha, mas... Não, eu concordo. Aqui na universidade, para você ter uma noção, eu nem sou o responsável por essa disciplina. Quem é o responsável por essa disciplina é o Márcio Matias, e que ele faz uma relação muito próxima em experiência do usuário e usabilidade. E aí, claro, ele casa a visualização para isso. E tem um chamado bem interessante na graduação, né? Mas a gente poderia, lá na frente, fazer uma parceria, chamar o Márcio, para o Márcio poder mostrar da parte de informática como se desenvolve isso. Eu traria um pouco mais do arcabouço de como a ciência da informação poderia casar isso. E para você ter uma ideia, tem vários grupos no Brasil desenvolvendo coisas desse tipo. Então, por um lado, tem o pessoal de informática, que é extremamente, a parte deles é extremamente pesada para o desenvolvimento de tudo isso. Por outro lado, nós temos os matemáticos, né, para congregar todos esses dados e saber como trabalhar essa ciência de dados. E depois tem uma pessoa da CI para poder dar a cara a essa informação. Então, o papel nosso dentro desse processo é dar a cara. Dar o formato, dizer, olha, isso aqui é melhor representado dessa forma, coisa que os informáticos e os matemáticos não sabem. Verdade, eu acho que você falou tudo, muita coisa para ser feito aí, e em parceria, colaborativamente. Eu que trabalho com Big Data também, a gente tem assim, uma necessidade sabe, de trabalhar um pouco essa visualização, é muito, muito legal o que você trouxe. Bom, deixa eu ver aqui, Adilson, se tem mais alguma pergunta, se mais alguém quer fazer algum comentário. Acho que não. Ninguém mais, pessoal? Ninguém mais? Bom, Adilson, muito, muito, muito obrigada de ter vindo aqui, bater esse papo conosco, contar um pouquinho dessa pesquisa que você já vem desenvolvendo há algum tempo, né? Divulgar um pouco o seu livro também para que os alunos aqui possam usar, possam usufruir desse conteúdo. Só posso agradecer, né? Vir aí trazer um pouco desse conhecimento que você tem sobre isso e que é tão importante para a sociedade em geral, né? Porque o visual, ele tem um apelo muito diferente. Uma coisa é você ler um texto, né? Outra coisa é você ver a imagem, né? Aquilo é muito forte, muito impactante. E acho que nós podemos contribuir bastante nesse sentido. Então, só agradecer mesmo sua presença aqui conosco, Adilson. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite e, mais uma vez, me coloco à disposição de vocês, tá, Marta? O e-mail está aí. Se alguém precisar mandar algum... não tive a pergunta agora, talvez depois eu faça ela em particular, sem problema. E quem precisar do material em espanhol, eu posso mandar também, tá bom? Maravilha. Então, muito obrigada e vamos trabalhar essa parceria para ano que vem, Adilson, tá bom? Com certeza. Então tá bom, um forte abraço em você, viu? Se cuida. Obrigado, se cuidem aí também. Um abraço. Abraço.